Olá, amigos! Eu quero saudar você com a paz que vem de Deus. Hoje nós vamos estudar as profecias. Queremos estudar porções proféticas do livro de Daniel e de Apocalipse. Queremos encontrar nestas porções a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Está a Igreja Adventista nas profecias? Podemos encontrar a Igreja Adventista na Bíblia? Bem, amigos, é justamente isto o que queremos responder. Para tanto, eu quero começar lendo Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Neste versículo, Jesus fala a João. Está escrito: "O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia." O que significa este texto, estas igrejas? Eu quero ler aqui alguns parágrafos que eu tenho em minhas mãos, que vai nos ajudar na compreensão. O primeiro deles está em Atos dos Apóstolos, página 585. Está escrito: "Os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. Então, desde o primeiro século até a volta de Jesus, os nomes destas igrejas simbolizam períodos diferentes da história." Continuo. "Enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Simbolizam também o estado destas igrejas, a condição de cada uma delas." A próxima citação que eu quero ler está em Comentário Bíblico Adventista, tomo 7, página 842. Aqui está afirmando aquilo que sempre professamos, de que, como igreja, nós fazemos parte da última igreja do Apocalipse, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Fazemos parte desta igreja. Leio: "Portanto, é apropriado que a mensagem aos laodicenses se aplique à igreja desde 1844 até o fim dos tempos. Por mais de um século, veja bem, os adventistas do sétimo dia reconhecem que a mensagem aos laodicenses também se aplica a eles de maneira específica." Bastante claro, não? E uma outra citação, ainda no comentário bíblico, agora página 846, está escrito: "É verdade que nenhuma outra igreja recebe repreensão tão severa quanto a de Laodiceia, como também é verdade que nenhuma outra tem evidência mais clara do amor de Cristo, da íntima comunhão com Ele, nem recompensa mais gloriosa." É certo que a igreja de Laodiceia precisa ser repreendida, mas é certo também que é a menina dos olhos de Deus. Deus está cuidando dela e vai conduzir esta igreja até a volta de Jesus. Isto é muito gratificante, amigos. E dentro deste contexto, a última citação está em Conselhos para a Igreja, volume 1, página 244. Eu leio: "Embora existam males na igreja e tenham de existir até o fim do mundo, a igreja destes últimos dias há de ser luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado." Observa a missão que nós temos? E continua: "A igreja, débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada,
é o único objeto na terra ao qual Cristo confere sua suprema consideração. Amigos, reitero, precisamos ser corrigidos? É verdade, mas é verdade também que Deus nos ama e há de nos conduzir até a gloriosa volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, amigos, nós já encontramos a Igreja Adventista aqui no capítulo 1 de Apocalipse. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós temos a descrição destas igrejas. No capítulo 4 e o capítulo 5, nós temos uma visão da sala de Deus ali no céu, ou seja, do trono de Deus. Temos também a entronização de Jesus no santuário, no trono de Deus, ali no ano 31 da nossa era. E no capítulo 6, nós temos a abertura dos 7 selos. Do primeiro selo ao 6º selo, você encontra a abertura deles no capítulo 6. Mas a abertura do 7º selo, você só encontra no capítulo 8, verso 1. Percebe-se claramente uma interrupção entre o 6º e o 7º selo, período em que nós estamos vivendo. Este intervalo, obviamente, é o capítulo 7. A grande pergunta é: por que Deus, através do seu profeta, provocou esta interrupção? Qual é a razão de termos o capítulo 7 como interrupção entre o 6º e o 7º selo? Queridos, a razão é bastante simples. É que no capítulo 7, Deus apresenta o seu povo. Deus apresenta a sua igreja nos últimos dias. Eu quero ler 2 parágrafos mais. O primeiro está em Comentário Bíblico Adventista, tomo 7, página 871. Leio. Apocalipse 6 relata a abertura dos 6 primeiros selos, de um total de 7. O capítulo 7 é um parêntese, pois interrompe a abertura dos selos para mostrar que Deus tem um povo verdadeiro. Bastante esclarecedor, amigo. É importante colocarmos atenção nesta citação. A outra está em Lição da Escola Sabatina, primeiro trimestre, de 2019, página 75. O capítulo 7 é um intervalo inserido entre o 6º e o 7º selo e se concentra na experiência e na missão do povo de Deus no tempo do fim. Mais uma vez, reafirmando que o capítulo 7 apresenta o povo de Deus, a sua igreja e também a missão desta igreja. Bem, você deve estar se perguntando: qual é o conteúdo, então, de Apocalipse 7 que nós aplicamos para nós como igreja? Queridos, em Apocalipse 7 nós encontramos os 144.000 e também a grande multidão. Estes 2 grupos que eu acabei de mencionar é uma metáfora bíblica para mostrar o povo de Deus nos últimos dias. E agora eu quero, juntamente a você, conhecer um pouquinho mais das características destes, os 144.000 e a grande multidão. Aqui em Apocalipse capítulo 7, está escrito, eu leio o versículo 2 e também o versículo 3.
Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Coloque atenção nesta palavra selo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Versículo 3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Coloque atenção nesta palavra servo. Bem, o que é selo na Bíblia? Eu quero destacar 2 selos que nós encontramos na palavra de Deus. O primeiro selo é o Espírito Santo de Deus. E nós o recebemos por ocasião da nossa conversão, do nosso batismo. Você encontra isto em Atos 2:38. Este selo você recebe no seu coração, na sua mente. É um selo invisível. Agora, há um outro selo visível e exterior, que é o sábado. O sábado é um selo de Deus. É um selo que Deus coloca sobre o teu povo, sobre o teu servo, como sendo marca de propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus. É um sinal entre nós e Deus. Você encontra isto também em Ezequiel capítulo 20, verso 20, e também Ezequiel 20, verso 12. Ali está escrito que o sábado é um sinal entre Deus e nós, entre Deus e o seu povo. E aqui, claramente, no verso 3, diz que os servos do nosso Deus são selados na fronte. A fronte, amigos, é o local da nossa razão. A única liberdade que nós temos é a liberdade de escolha entre servir a Deus ou não servir a Deus. É aqui, em nossa razão, que nós temos o poder para dizer para Deus que nós ou aceitamos ou rejeitamos. Uma vez aceitando o senhorio de Deus em nós, Ele nos sela não só com o teu Espírito Santo, mas também com toda a sua verdade. Porque os mandamentos é o caráter de Deus. Então somos selados também com as verdades de Deus, inclusive o sábado, o santo dia do Senhor. Bem, amigos, com isto nós chegamos a uma conclusão. Qual é a igreja que está selada com toda a verdade de Deus, inclusive o santo sábado do Senhor? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então aqui encontramos uma forte razão para nos identificarmos mais uma vez na profecia, o selo de Deus sobre o teu povo, ok? Muito bem, amigos. Agora eu quero identificar a Igreja Adventista no capítulo 10 de Apocalipse. O capítulo 8, ele apresenta a abertura, o toque das 7 trombetas. Começa aqui no capítulo 8 e vai até o capítulo 9, a abertura, o toque da primeira até a 6ª trombeta. Contudo,
a sétima trombeta você só encontra em Apocalipse 11, versículo 15. E aqui claramente se percebe também um parênteses, uma interrupção entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Semelhante ao sexto selo e o sétimo selo. Nós encontramos ali o capítulo 7, como acabamos de mencionar. E aqui nós encontramos o capítulo 10, porque no capítulo 9 você encontra a quinta e a sexta trombeta, mas a sétima, como eu disse, somente no capítulo 11, versículo 15. Muito bem, dito isto, a pergunta novamente vem à tona: qual é o conteúdo do capítulo 10, do qual nós nos enquadramos? Amigos, aqui no capítulo 10, nós vemos a nossa história, os primórdios de nossa igreja. A profecia, ela tem algo peculiar. Deus normalmente dá ao profeta uma visão ampla e ao decorrer do estudo da Bíblia, muitas vezes no próprio livro, os próximos capítulos, vá se agregando detalhes. Deus vai colocando detalhes na profecia e quando nós estudamos o todo, percebemos com clareza aquilo que era geral, que não entendíamos, mas com os detalhes, com os pormenores, nós então vamos entendendo toda a profecia. Eu quero ler o conteúdo onde nós nos encontramos aqui em Apocalipse 10. Eu vou ler os versos 8, 9, 10 e 11. Leio. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele, então, me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Verso 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Queridos, aqui está o início de nossa igreja. Aqui está a história de nossa igreja. Eu quero levar você ao ano de 1844 e também alguns anos antes. O que aconteceu neste período? Algumas profecias ditas por Jesus se cumpriram neste período. Profecias das quais estão no livro de Mateus, capítulo 24, e também no livro de Apocalipse, capítulo 6. Por exemplo, o terremoto de Lisboa, que se deu em 1755, o dia escuro, que se deu em 1780, e também a queda das estrelas, que se deram em 1833. Uma vez que esses fatos, uma vez que essas profecias se cumpriram ao redor destes 2 séculos, ou seja, final do século XVIII e começo do século XIX, as pessoas de então ficaram pasmadas e começaram a estudar a Bíblia e também as profecias para averiguar o que estava acontecendo. Porque algo de anormal estava acontecendo. Então, milhares
se colocaram a estudar a Bíblia e as profecias, e também a divulgar a palavra de Deus e, segundo o entendimento deles, a volta de Jesus. Por exemplo, eu quero citar 3 nomes dos milhares que tivemos pregadores neste período. O primeiro aqui para nós, na América do Sul, foi Manuel de Lacunza. Este homem era um chileno e predicou de forma bastante incisiva e ampla a volta de Jesus. Era um estudioso destes acontecimentos e também destas profecias. Ele faleceu em 1801, mas o seu livro, do qual ele deixou como um grande legado, foi traduzido ao inglês em 1825 e teve uma grande repercussão na Europa. Então nós temos a pregação aqui na América do Sul, mas também a pregação na Europa, tão somente por este único pregador. Um segundo nome que eu quero destacar é o de José Wolff. José Wolff era um alemão, filho de judeus, contudo, ele mesmo era convertido ao cristianismo. Este homem pregou no continente asiático, no continente africano, pregou também em Norte América, por mais de 20 anos, de forma incansável e muitas vezes passando necessidades básicas, ele pregou as profecias, a palavra de Deus e a volta de Jesus também. Muito bem, agora eu quero falar de um personagem bastante conhecido de nossa igreja. Ele foi Guilherme Miller. Guilherme Miller foi um fazendeiro, um homem bastante sincero, que depois da sua conversão passou a estudar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ponto por ponto, até compreender toda a palavra. Muito bem, quando Guilherme Miller chegou em Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, esse texto lhe chamou muito a atenção. E ele dedicou muito tempo no estudo deste capítulo, neste versículo. E não somente ele, mas também os seus auxiliares e muitos outros pregadores de então chegaram à conclusão que Jesus retornaria, baseado pelo cálculo profético, pelas profecias, que Jesus retornaria em torno de 1843, 1844. E um de seus auxiliares, Samuel Snow, foi um pouquinho mais além. Ele deu uma data fixa. Ele fixou a data da volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Acontece que esta data chegou e Jesus não voltou. Eles então ficaram grandemente decepcionados. No dia seguinte, eles, agora frustrados, decepcionados, agarraram a Bíblia com oração, jejum e muita dedicação e começaram a estudar novamente ponto por ponto para ver aonde eles tinham errado. E ao fazer esta tomada de estudos sinceros e profundamente, eles descobriram novas verdades que ainda não se sabia. Por exemplo, a purificação do santuário celestial
E conforme o tempo ia passando, eles descobriram o sábado do sétimo dia, eles descobriram a teologia da saúde, e depois de passarem por esta grande decepção e conhecer todos esses conceitos teológicos, estas novas doutrinas, eles então se remeteram para Apocalipse capítulo 10 e perceberam que aqui estava descrito pelo profeta a história que eles viveram. A pregação da volta de Jesus, de 22 de outubro de 1844, foi doce na boca deles, mas no dia seguinte, amargo no ventre. E eles então descobriram, através do versículo 11 do capítulo 10, que eles deveriam de pregar novamente a toda tribo, nação, língua, povos e reis. E então começou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na década de 1960, até 1963, eles se organizaram como igreja, como associação, como conferência geral, e também se organizaram, ou seja, escolheram o nome desta denominação, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Portanto, amigos, podemos ver claramente a Igreja Adventista descrita nesta história aonde João come este livro, doce na sua boca, porém amargo no seu ventre. Eu quero ler algumas citações que nos ajudam a entender e a fortalecer este raciocínio. A primeira citação está na lição da Escola Sabatina, primeiro trimestre de 2019, página 75. Há também um intervalo inserido entre a sexta e a sétima trombeta. Esse intervalo que começa com o segundo grande despertamento e o surgimento do movimento adventista. Bastante claro, não? A segunda citação é a mesma, porém página 91. Antes que a sétima trombeta seja tocada, ocorre um intervalo explicando a missão e a experiência do povo de Deus no tempo do fim. O que acabamos de dizer. A nossa experiência no capítulo 10 e também a nossa missão, pregar a toda tribo, língua, povos, nações e reis. A comissão de João para profetizar novamente ao mundo aponta para os adventistas que guardam o sábado, levantados para proclamar a volta de Cristo, em conexão com as profecias de Daniel e Apocalipse. Também na lição da Escola Sabatina, primeiro trimestre de 2019, página 92. Agora eu quero ler uma citação, um pouquinho maior, está no livro A Verdade sobre as Profecias do Apocalipse, na página 330. Ela é bastante clara. Leio. Ao tratarmos da profecia do capítulo 10, constatamos ali a anunciação de um grande movimento religioso no fim do tempo, iniciado em 1798, com a queda do papado. Movimento este que atingiu o ano de 1844. Nesta data, como podemos apreciar, a pura pregação apostólica deveria ser restaurada em sua perfeição e grandeza, sendo para isto imprescindível que surgisse um povo especial para restaurá-la. O sábado até então estava esquecido. Certificamo-nos de que, em 1844,
a única igreja que surgiu aceitando toda a Bíblia, ensinando-a e adorando no santuário celestial, que é o único centro de adoração da Igreja de Cristo na era cristã, foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme as profecias de Daniel e Apocalipse. Como numa continuação da Igreja do Deserto, já vamos ver daqui a pouco, que mantinha os princípios apostólicos tanto na crença como na pregação. Bastante esclarecedor esta citação. Agora que já encontramos a Igreja Adventista no capítulo 1, no capítulo 7, no capítulo 10 de Apocalipse, eu quero encontrar com você a Igreja Adventista no capítulo 12 de Apocalipse. Aqui no capítulo 12 de Apocalipse, do verso 1 ao verso 5, você tem a igreja do Velho Testamento. Por quê? Porque diz aqui de uma mulher que estava grávida. Mulher em profecias é igreja. Então, uma igreja que estava para dar à luz ao seu filho. Você pode conferir em sua Bíblia. Também é dito nestes 5 versículos que quando esta mulher desse à luz o seu filho, Satanás ia querer matar. Bem, a igreja de Deus é Israel, porque antes que Jesus vier a este mundo, a única igreja que Deus teve foi Israel. É Israel. Esta igreja, Israel, estava grávida, porque Jesus veio de Israel, veio da tribo de Judá, veio da genealogia de Davi e nasceu por esta igreja. Quando Jesus nasceu, Satanás usou Herodes. E Herodes mandou matar as criancinhas abaixo de 2 anos, querendo matar Jesus. Acontece que Satanás não teve a vitória. Como sempre, ele é o derrotado e Jesus o vencedor. Amém por isto? Agora, no verso 6, nós encontramos a igreja do Novo Testamento, da qual Satanás está perseguindo. Por quê? Porque a Cristo ele não pode perseguir mais, porque Cristo já está no céu. Então, para atacar a Cristo, ele persegue a sua igreja, ataca a sua igreja. E aqui está escrito Apocalipse 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Se você for estudar este período profético, que tem o mesmo significado de 42 meses, que você encontra também na Bíblia, e também tempo, tempos e metade de um tempo, estas nomenclaturas proféticas você encontra tanto em Daniel quanto em Apocalipse, você vai perceber que esses períodos se encaixam do ano 538 de nossa era até o ano 1798. Foi um período em que Satanás usou a sua igreja falsa, a igreja medieval, para atacar a igreja verdadeira. Queridos, lembre-se que na Bíblia só existem 2 igrejas. A igreja verdadeira, de Apocalipse capítulo 12, que estamos estudando, e a igreja falsa, a grande prostituta, de Apocalipse capítulo 17, e as suas filhas. Então, aqui, no verso 17, está escrito: irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, Satanás irou-se contra a igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A grande pergunta é, depois deste período profético de 1260 anos, de 538 a 1798, qual foi a igreja que se levantou guardando todos os mandamentos, inclusive o dia de sábado, e que também tem o testemunho de Jesus, o espírito de profecia? Amigos, só existe uma resposta.
E a resposta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem, amigos, já encontramos a Igreja Adventista aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Agora, eu quero encontrar com você a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, nós vemos claramente a Igreja Adventista. No verso 1, nos reporta aos 144 mil do capítulo 7. Aqui está escrito: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Olha, 144 mil, bem como a grande multidão, já disse, é uma metáfora do povo de Deus no tempo do fim. Lá no capítulo 7, entre o sexto e o sétimo selo, nós encontramos eles selados na frente. E aqui nós encontramos o nome de Jesus e o nome de Deus na fronte deste povo. Amigos, reitero, os 10 mandamentos é o caráter de Deus. Quando você aceita os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento da Santa Lei de Deus, você está selando na sua fronte o caráter de Deus. Você está sendo selado por Deus. Agora, nos versos 4 e 5, encontramos mais características deste povo. Diz que eles não se macularam com mulheres. Eles são virgens. Por quê? Porque, como já dissemos, existe a mulher prostituta, a mulher falsa, ou seja, a igreja falsa, que tem as falsas doutrinas, a substituição do santo sábado de Deus para outro dia. Eles não se contaminaram com estas igrejas, nem com a mãe, nem com as filhas. Aqui diz também que eles são seguidores fiéis do Cordeiro. Nos é dito no verso 5 que não se achou mentira neles e que eles não têm mácula, não têm mancha. É uma igreja pura, é uma igreja verdadeira. Aqui vemos claramente o povo de Deus nos últimos dias. Mas também, do versículo 6 ao versículo 11, nós vemos que este povo tem uma missão. Porque no capítulo 10, no versículo 11, nos é dito que este povo deveria pregar novamente a muitas tribos, nações e línguas, reis e povos. E qual é a mensagem que eles tinham que pregar? A mensagem de Apocalipse 14, do verso 6 ao verso 11. E qual é o conteúdo destes versos? São as 3 mensagens angélicas. Esta é a missão desta igreja. E é justamente o que a Igreja Adventista faz. Pregar as 3 mensagens angélicas. Esta é a nota tônica de nossa igreja. E por último, meus queridos, você encontra claramente a Igreja Adventista no verso 12. Está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Queridos, qual é a igreja que guarda todos os mandamentos de Deus? Reitero, inclusive o 4º mandamento, o santo sábado da lei de Deus. Qual é a igreja que guarda todos os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, o Espírito de profecia? A resposta é única: a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deixa eu fazer aqui um esclarecimento. Isto não se trata de orgulho e tampouco de exclusão de outros povos, de outras pessoas, porque Deus tem os seus em todos os lugares
Romanos capítulo 2, versos 14, 15 e 16. O que nós estamos falando aqui é de uma igreja organizada da qual Deus usa de forma específica. Não se trata de orgulho, pelo contrário, se trata de compromisso, de responsabilidade com o mundo que não conhece estas verdades. Precisamos pregar. Isso que estamos dizendo não nos convida ao orgulho, nos convida à responsabilidade, a responsabilidade da pregação pura e verdadeira. Muito bem. Agora eu quero deixar o livro de Apocalipse, embora podemos encontrar a Igreja Adventista em outros capítulos do Apocalipse, mas eu preciso ir ao livro de Daniel, no capítulo 8, no versículo 14. Porque este versículo é muito significativo para nós como igreja. Então vamos lá. Daniel, capítulo 8, estou aqui abrindo a minha Bíblia, versículo 14. Eu vou ler. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu já vou voltar a este verso, deixa eu fazer um esclarecimento. Nabucodonosor teve um sonho profético no capítulo 2. Ele sonhou com uma grande estátua, com 4 metais, o ouro, a prata, o bronze e o ferro, que significaria Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. No capítulo 7, Daniel tem um sonho profético, sonha com 4 animais, um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso, que também significa Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. No capítulo 8, Daniel tem uma visão com 2 animais, um carneiro e um bode, que agora simbolizam a Medopérsia e a Grécia. Tudo isto Daniel entende, porque o anjo dá a entender a Daniel. Não fica dúvidas na cabeça de Daniel. Contudo, esta porção específica de Daniel 8,14, Daniel não compreende, a tal ponto dele ficar doente. Eu leio os versos que ele se refere às 2.300 tardes que o fez adoecer. Capítulo 8, verso 26 e 27. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Por que Daniel se espantou com a visão? A tal ponto do anjo não poder explicar para ele. O anjo só vem explicar no capítulo 9. Ele se espantou porque, ao estudar as profecias de Jeremias, ao estudar Daniel capítulo 9, as profecias de Jeremias, Jeremias era um amigo de Daniel, um amigo mais velho, e Daniel sabia que eles iam ficar em Babilônia 70 anos cativos e não mais. Não se esqueça que neste período aqui, eles estavam em Babilônia, cativos, e já estava por se cumprir os 70 anos. E agora, Daniel, novamente, ao rever as profecias de Jeremias, ele se pergunta, será que nós vamos ficar aqui por conta dos nossos pecados mais 2.300 anos? Ou, no mínimo, um período bastante posterior à data já fixada, 70 anos? Então, o que faz Daniel? Ele se põe a orar, a jejuar, a pedir a Deus perdão pelos seus pecados, embora ele não os tinha, e também pecado pelo seu povo. Porque ele dizia, os nossos pecados é que nos fazem permanecer aqui. E o anjo vem responder a Daniel. Eu leio a partir do verso 20 do capítulo 9.
está escrito: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Este homem, este anjo Gabriel, Daniel está dizendo que no princípio o anjo Gabriel esteve com ele. No princípio da visão. Que palavra em hebraico Daniel usa para visão aqui? Ele usa a palavra razão. Razão em hebraico é para a visão geral, a visão toda do capítulo 8. Tá bem? Guarde bem isto, que nós vamos retornar um pouquinho à frente. Eu continuo. Versos 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar. Porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. A palavra que o anjo usa aqui agora para a visão não é mais razão. A palavra que ele usa é maré. Maré no hebraico é a visão específica. A visão das 2.300 tardes e manhãs que Daniel não havia compreendido. Então o anjo aqui não vem para explicar toda a visão. Toda a visão Daniel entendeu. O anjo vem aqui para explicar a visão específica de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. É aí que nós estamos. Continuo. Ele diz no versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Esta palavra determinadas no hebraico é shatak, quer dizer cortada. Ele está dizendo assim, ó, Daniel, eu vou te explicar as 2.300 tardes e manhãs, mas eu vou te explicar apenas um período, uma porção. O restante você vai entender pela própria profecia por si só. Então o anjo começa a explicar esta porção, que são 490 dias proféticos, 490 anos, tá bem? E o verso 25 é o ponto-chave para nós entendermos estas duas profecias, os 2.300 anos e os 490 anos. Aqui diz assim, ó. Sabe e entende, verso 25, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido. Aí ele começa. 7 semanas, 62 semanas, e aí ele vai descrevendo as 70 semanas que ele descreveu no verso 24. Repito, 70 semanas, profeticamente, são 490 anos. E estes 490 anos estão cortados dentro do período de 2.300 anos. Porque quando a profecia fala em símbolos, você deve de computar um dia para um ano. Então, 2.300 tardes e manhãs significam 2.300 anos. E 70 semanas, simbolizam 490 anos. Muito bem. O que aconteceu nestes primeiros 490 anos da profecia dos 2.300 anos? Bem, primeiro, eu quero dizer para você que nós temos aqui um ponto de partida. Este versículo 25 é o versículo chave para compreendermos a profecia, porque o anjo dá um ponto de partida. Dá uma data inicial. Ele diz, olha, desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. E hoje, não só pela profecia, como pela arqueologia e também a história, está comprovado que a data da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém foi o ano 457 a.C. Artaxerxes, o rei persa, que deu esta ordem. Então,
Se você pega do ano 457 a.C. e soma 490 anos pela frente, você vai chegar no nascimento de Cristo, ministério de Cristo, morte de Cristo, ascensão de Cristo, e você chega no ano 34, onde ocorreu a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ali termina os 490 anos. Agora, por que esses 490 anos são importantes? Porque nesses 490 anos nós encontramos Cristo. O verso 25 é claro, até o ungido, o príncipe. Quem é o ungido? Quem é o príncipe? Jesus. Então ele dá uma data de início que nos leva até Jesus. E Jesus, amigos, é a segurança da profecia. Jesus é a garantia de que não estamos fazendo uma interpretação profética equivocada. Porque Jesus já aconteceu na história. Em Jesus não há sombra de variação. É a verdade plena. Agora, pensem comigo. Nós temos 490 anos já explicados. Contudo, se você tirar 2.300 anos, se você tirar 490 anos, faltam 1.810 anos. Mas agora o cômputo fica claro. Você pega a partir do ano 34 e coloca mais 1.810 anos pela frente, aonde você chega? 1844. O que aconteceu em 1844? O começo, em torno desta data, o começo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que aconteceu em 22 de outubro de 1844? A purificação do santuário, o cumprimento de Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Cristo sai do santo e vai para o Santíssimo fazer expiação no santuário celestial. Veja como tudo fica bastante claro. Eu quero ler algumas citações que nos ajudarão a compreender o que estamos falando. A primeira citação está no Grande Conflito, página 326. O anjo fora enviado a Daniel como o expresso fim dele explicar o ponto que tinha deixado de compreender na visão do capítulo 8, a saber, a declaração relativa ao tempo, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Reitero, Grande Conflito, página 326, bastante claro. Agora, Grande Conflito, também na página 326. A palavra aqui traduzida determinadas significa literalmente separadas. Mas separadas de quê? Ela faz uma pergunta. Como os 2.300 dias foram o único período de tempo mencionado no capítulo 8, devem ser o período de que as 70 semanas se separam. Estas devem ser, portanto, uma parte dos 2.300 dias, anos. E os dois períodos devem começar juntamente. A serva de Deus continua. Declara o anjo datarem as 70 semanas da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Se pudesse encontrar a data desta ordem, estaria estabelecido o ponto de partida do grande período dos 2.300 dias. E agora, veja a resposta. No 7º capítulo de Esdras, acha-se o decreto. Está ali, Esdras capítulo 7. Em sua forma completa, foi promulgado por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Temos aqui a inspiração profética confirmando a nossa teologia. Agora, ainda no Grande Conflito, página 328, esta citação é maravilhosa. Observe. Até aqui, cumpriram-se de maneira surpreendente todas as especificações das profecias. Surpreendente mesmo. E fixa-se o início das 70 semanas.
inquestionavelmente no ano 457 a.C. e o seu fim no ano 34 de nossa era. Por estes dados, não há dificuldade em achar-se o final dos 2.300 dias. Tendo sido as 70 semanas 490 dias, separado dos 2.300 dias, ficaram restando 1.810 dias. Depois do fim dos 490 dias, os 1.810 dias deveriam ainda cumprir-se. Contando do ano 34 de nossa era, 1.810 anos se estendem a 1.844. Consequentemente, os 2.300 dias de Daniel 8,14 terminaram em 1844. Queridos, bastante esclarecedor. Não temos dúvidas da profecia. E por último, eu quero ler Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 49 e também 58. Está escrito: Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em seus recursos para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Tem Deus agentes divinamente designados. E agora ela conclui fazendo um apelo: unam-se todos a esses agentes escolhidos e sejam afinal encontrados entre os que têm a paciência dos santos e guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Queridos, com isto concluímos o nosso estudo. Maravilhoso! Espero que este estudo tenha contribuído na sua vida como adventista do sétimo dia. Mas espero também que você, que ainda não se acercou desta igreja, tome a decisão do seu batismo e venha fazer parte deste povo remanente, desta igreja de Deus, para pregar todos os mandamentos, inclusive o sábado do Senhor nosso Deus e também as 3 mensagens angélicas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima!